Vovó revela segredo de abuso que quase a destruiu no porão. O céu de Santos estava nublado, mas dentro da casa de Dona Célia, o clima era bem mais pesado. Marcela, agora com suas idades nas rugas e nos cabelos brancos, procurava em um velho baú imagens de seu passado. Ela só queria organizar as memórias. Mas assim que levantou a tampa enferrujada, um cheiro de mofo se misturou à aridez do seu coração. O que estaria ali, esperando para ser descoberto? Uma pilha de cartas amareladas a chamou. Começou a ler, e a angústia tomou conta. As palavras de sua mãe, Dona Josefa, ecoavam como gritos de socorro em sussurros de amor. Marcela, você é mais forte do que pensa. O porão não conte a ninguém. O nó na garganta aumentou. Assustadoramente, ela lembrou de quando tinha apenas 8 anos e seu pai Antônio a trancou no porão da velha casa, cercada por sombras. Cada batida de seu coração ressoava na escuridão como um tambor angustiante. O cheiro do mofo e a umidade enganadora eram a única companhia naquele espaço sufocante. Ela se via ali, pequena e impotente, ouvindo os gritos desesperados de sua mãe, que por alguma razão não podia fazer nada para salvá-la. Uma sensação gelada a envolveu ao lembrar das noites em que as lágrimas escorriam, misturando-se com a umidade do chão. Era um esconderijo de dor, o porão, enquanto seu pai ensaiava sua tirania em cima dela. Enquanto lia as cartas, Marcela revivia o pavor que sentia com o eco das palavras que seu pai sempre dizia: "Você vai se arrepender do que fez." Aquilo a assombrava. Ela tentava esconder a dislexia, lutando para ser a aluna perfeita. Mas o peso das expectativas da família a esmagava. O porão era o lugar. Não consigo mais. O que fazer? A voz dela era um eco do passado, e Marcela hesitou, o coração disparando. Deveria compartilhar sua história? Revelar os segredos guardados às 7 chaves para ajudar essa nova geração? Ou seria isso abrir feridas que nunca cicatrizaram? Os sentimentos conflitantes a invadiram. A vontade de ajudar vinha acompanhada do medo de reviver sua dor. Ao mesmo tempo, o conteúdo das cartas trazia a urgência de confrontar aqueles fantasmas. Sua mãe tinha lutado sozinha, sempre ali, tentando proteger sua filha enquanto via o marido transformar a casa em uma prisão. E agora, a pergunta persiste: compartilhar a dor seria um caminho para a cura? Foi então que uma nova mensagem chegou, especialmente enigmática, que dizia: segredos mais profundos do que você imagina ainda estão por vir. Não acabou. O coração de Marcela disparou. O que mais permanecia escondido no baú de seus medos? A jornada de redescoberta estava apenas começando, e a ligação da antiga aluna parecia ser apenas o primeiro passo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Assim que a mensagem enigmática chegou, Marcela sentiu como se uma pressão a envolvesse. As palavras ressoavam em sua mente. E ela não conseguia se afastar delas, o porão de sua infância. Com segredos mais profundos do que você imagina, ainda estão por vir. Não acabou. O tom ameaçador daqueles dizeres a fez estremecer. Quais segredos poderiam ainda habitar aquele espaço tão maldito? Ela tentou se concentrar, mas o telefone ressoava como um alerta incessante. Sua aluna a chamava para ser um farol em meio à tempestade. Professora, estou tão perdida. Mas antes que pudesse oferecer consolo, a tela do celular começou a piscar. E outra mensagem apareceu. Era de um número desconhecido. Marcela hesitou. Uma onda de apreensão a atravessou. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Foi como um soco no estômago. O próprio homem que a aprisionara no porão, que a deixara abalada por tanto tempo, poderia ter segredos que ela desconhecia. Marcela respirou fundo. O ar parecia denso. Por favor, quem é você? Digitou. Suas mãos tremiam enquanto os dedos dançavam pela tela. A resposta veio rápida. Alguém que conhece a verdadeira história de Antônio. O que aconteceu no porão não foi apenas abuso. Venha até a praça do mercado ao pôr do sol. Você precisa saber. A mensagem queimava nos olhos dela. O passado e o presente colidiam, criando uma tempestade de emoções. A ideia de encontrar respostas aterrorizava, mas ao mesmo tempo a chamava. O desejo de entender não deixava espaço para o medo. Sem saber ao certo como, Marcela acabou no caminho até a praça. As luzes do mercado brilhavam, as pessoas conversavam, riam e viviam. Mas para ela, tudo estava em câmera lenta. O coração batia forte e um frio a percorreu ao entrar naquela atmosfera vibrante, como se estivesse em um mundo diferente. Todos eram estranhos e ela se sentia invisível. Quando o sol finalmente começou a se pôr, o céu ardia em tons de laranja e púrpura, e uma figura familiar apareceu entre a multidão. Era Carla, sua amiga de infância, que não via há anos. Marcela! A voz dela era doce, mas algo nos olhos de Carla não parecia certo. Você veio? Sim, mas... Carla, você sabe onde eu estou? O que está acontecendo? Marcela estava ansiosa. A sensação de que algo iria mudar era palpável. Carla hesitou. Aquele nervosismo nunca a havia atingido antes. Eu sei que o que você vai ouvir pode ser devastador. Mas se você realmente quer fechar esse ciclo com seu pai, precisa estar preparada. Nem tudo foi como pensamos. As palavras eram um mistério envolto em dor. O que você quer dizer? O que mais eu não sei? Então uma figura alta se aproximou. Era um homem desconhecido, o olhar sombrio e sério, mas com um ar de familiaridade. Seu pai, ele tinha 6 motivos. Não era apenas um monstro. Ele sofreu também. Marcela ficou em estado de choque. As peças do quebra-cabeça começaram a se montar de maneira estranha, desafiando tudo o que sempre acreditara. O impacto foi como uma onda. Dúvidas surgiram. O que queriam dizer com motivos? Seria possível que aquela dor toda tivesse uma explicação? Antes que pudesse processar tudo, o homem puxou um envelope do bolso. Essas são as cartas que seu pai escreveu.
ele nunca teve coragem de enviar. A voz dele era grave, mas Marcela sentiu que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Com o envelope em suas mãos, a noite se fechava ao seu redor, e o frio no ar parecia intensificar tudo o que estava acontecendo. O que mais poderia haver ali que estava escondido à luz do dia? Marcela estava em um abismo de incertezas, e cada segundo a deixava mais apavorada e intrigada. E se esses segredos mudassem tudo o que ela conhecia? Marcela segurou o envelope com as cartas de seu pai como se fosse uma bomba relógio. O coração pulsava forte e suas mãos tremiam. "O que mais você sabe sobre ele?" perguntou, olhando para o homem desconhecido. Ele hesitou, a expressão sombria no rosto. "A verdade é mais complexa do que você imagina." Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar, rasgando a noite calma da praça do mercado. A multidão virou-se abruptamente espantada. "Socorro! Alguém ajude!" Era uma mulher, caída no chão, agitada, com um olhar de desespero. A cena estava se desenrolando rapidamente, e o pânico era palpável. Marcela sentiu o estômago revirar. A sobriedade da revelação que estava prestes a conhecer ficou esquecida diante do caos que se formava à sua frente. "Vamos! Precisa ajudar!" berrou Carla, puxando Marcela pelo braço. A figura do homem se dissolveu na multidão, mas o envelope em sua mão parecia muito mais pesado agora. Elas correram até a mulher, que estava em convulsões, cercada por pessoas que só assistiam, paralisadas pelo medo. "Não, não, fiquem longe!" gritou uma voz masculina. Mas Marcela se ajoelhou ao lado da mulher e tentou acalmá-la. "Oi, estou aqui. Você está segura. Só respire." Enquanto ela falava, percebeu que a mulher, com o rosto pálido e os olhos arregalados, tentava apontar para algo. A tensão no ar era elétrica, e de repente, o que estava escondido se revelou. Uma faca ensanguentada caíra ao lado dela. O coração disparou. "O que aconteceu?" gritou. A mulher parou de tremer, mas seus olhos estavam cheios de horror. Ele não me deixou sair. Eu não conseguia." As palavras dela, quase inaudíveis, ecoaram em Marcela, carregando um significado sombrio e familiar. O homem que tinha entregado a ela as cartas surgiu novamente, olhando de perto. "Tem que saber, é ele! O que você vai fazer agora?" As palavras dele pareciam cortar mais fundo do que a faca no chão. Marcela tinha um nó na garganta. O medo e a dor dela ecoavam no vazio. Então, num momento de silêncio que se estendeu como uma eternidade, a mulher, com voz trêmula, olhou diretamente para Marcela. Você é filha de Antônio, não é?" O choque foi como um tapa no rosto. Todos na praça começaram a murmurar, e Marcela sentiu a pressão do olhar coletivo em suas costas. A mulher a olhava com uma expressão que mesclava pena e alívio. O mundo dela girou. "Não, não pode ser!" Marcela sussurrou, quase sem acreditar. A verdade ressoava como uma tempestade que abria caminho para mais perguntas. O passado a alcançava como um tsunami, devastando tudo em seu caminho. O homem, ainda na lateral, parecia observar a cena se desenrolar, e ela podia sentir que havia mais dele por trás daquela expressão. "Quem é você?" gritou Marcela para o estranho. "Eu sou Lucas, amigo do seu pai, e o que você acabou de ver, isso é apenas o começo."
Ele segurou a cabeça com as mãos, a pressão crescente nos olhos. Antônio não era o que você pensa. Ele lutou com seus próprios demônios e agora tudo está vindo à tona. Ouvindo essas palavras, uma parte de Marcela queria acreditar na facilidade, mas o peso da realidade que teve que enfrentar despedaçou suas certezas. O que ela conhecia da infância se desintegrava em frações de segundos. As memórias do porão, do abuso, pareciam apenas a ponta de um iceberg aterrador. Com o caos em volta, as sirenes da polícia começaram a soar à distância, crescendo a cada momento. Marcela se levantou, a intensidade da situação queimando em sua pele. Conseguiu um último olhar para a mulher no chão, que ainda a observava, e sentiu que algo havia mudado irremediavelmente. Não acabou, Marcela. Prepare-se para o que vem a seguir. As palavras de Lucas ecoaram na sua mente enquanto ela se afastava, aflita, sem saber que mundos inteiros e o que mais estava escondido. Qual verdade devastadora a aguardava na próxima esquina? Marcela segurou o envelope com força, como se fosse a única âncora em meio à tempestade que invadia sua mente. O grito da mulher ainda ecoava em seus ouvidos, e a presença de Lucas parecia um peso a mais na sua consciência. O que mais está acontecendo? Ela mal conseguia pensar. Cada palavra que Lucas pronunciava parecia empurrar a realidade para um abismo ainda mais profundo. Os sirenes se aproximavam, a multidão se aglomerava, e o ar estava carregado de tensão. O coração de Marcela batia forte, e a necessidade de encontrar respostas a consumia. Lucas, você precisa me dizer agora o que você sabe sobre meu pai. Sua voz saiu mais intensa do que ela imaginara. Ele a olhou por um momento, os olhos cheios de uma mistura de compaixão e tristeza. Nem tudo é o que parece. Há muito mais na história do seu pai, Marcela. Coisas que você nunca poderia imaginar. O desespero começava a tomar conta dela. O que mais poderia ser tão aterrorizante quanto o que já vivera? Nesse instante, uma agitação repentina tomou conta da praça. Alguém empurrou a multidão e, de repente, um homem surgiu, correndo como se a vida dependesse disso. Ele se aproximou da mulher caída e, antes que Marcela pudesse entender o que estava acontecendo, o homem se jogou ao lado dela. Você não pode estar aqui! Ele gritou, a voz tremendo. Os olhares na multidão se voltaram para ele, murmúrios se multiplicando. O homem, com um semblante descomposto, puxou a mulher pela roupa, mas ela parecia tão frágil, como se estivesse em um estado de choque. Ela precisa de ajuda! Alguém chame uma ambulância! Marcela gritou, mas a tensão aumentava com cada segundo. O homem virou-se para Marcela e seu olhar ficou fixo em seu rosto. Você é a filha dele, não é? Você sabe o que ele fez. O mundo de Marcela desmoronou mais uma vez. O que você está dizendo? O que meu pai tem a ver com isso? Perguntou voz balançando entre a raiva e o medo. O homem, ignorando sua pergunta, continuou. Ele nunca deixou você saber. Nunca deixou você saber a verdade sobre a mãe da sua amiga. Antes que ela pudesse processar, algo dentro dela estalou como um fio descendo, em uma situação que a deixava sem fôlego. Mãe da minha amiga, o que isso tem a ver com meu pai? Ela tinha um passado com Antônio. Ele ofegava enquanto a mulher ao seu lado tentava levantar a voz. Ele não me deixou escapar. A história do seu pai envolve dor, mas também amor e traição. Ele fez escolhas erradas, mas por um motivo que destruiria você. O que quer que isso significasse, o medo começou a sufocá-la. Os segredos lutavam para emergir das sombras, e cada revelação a empurrava ainda mais para o precipício.
Como você sabe disso? Quem é você de verdade? Eu sou amigo da sua mãe. E esse encontro, essa tragédia, foi planejada. Não foi apenas um acidente. Eles sabem que você está com a verdade nas mãos. Ele pegou o celular e disparou uma mensagem. Os dedos ágeis. Precisamos sair daqui antes que eles cheguem. E você precisa saber o que vem a seguir. Marcela sentiu que a terra se abria sob os pés. Todo o seu mundo sempre pareceu uma ilusão. E agora, essa revelação a deixava paralisada. Enquanto começava a se girar para levar a mulher para um lugar seguro, a multidão reagiu com pânico. Sirenes, gritos e correria. A verdade parecia querer escapar, levando tudo com ela. Não acabou, Marcela. Prepare-se para o que vem a seguir. As palavras de Lucas ecoavam na mente dela, enquanto o medo e a urgência tomavam conta. E a pergunta assombrou-a. O que mais estava escondido? A verdade estava para ser exposta, mas a um custo que ela ainda não compreendia. Marcela segurou o envelope com força, como se fosse a única âncora em meio à tempestade que invadia sua mente. O grito da mulher ainda ecoava em seus ouvidos, e a presença de Lucas parecia um peso a mais na sua consciência. O que mais está acontecendo? Ela mal conseguia pensar. Cada palavra que Lucas pronunciava parecia empurrar a realidade para um abismo ainda mais profundo. Os sirenes se aproximavam, a multidão se aglomerava e o ar estava carregado de tensão. O coração de Marcela batia forte e a necessidade de encontrar respostas a consumia. Você precisa me dizer agora. O que você sabe sobre meu pai? Sua voz saiu mais intensa do que ela imaginara. Ele a olhou por um momento, os olhos cheios de uma mistura de compaixão e tristeza. Nem tudo é o que parece. Há muito mais na história do seu pai, Marcela. Coisas que você nunca poderia imaginar. O desespero começava a tomar conta dela. O que mais poderia ser tão aterrorizante quanto o que já vivera? Um grito cortou o ar novamente, desta vez mais próximo, mais íntimo. Marcela virou a cabeça na direção da origem do som e ficou paralisada. Entre a multidão, um homem magro e disfarçado se aproximou, seu rosto pálido. Ele se lançou na direção dela, com os olhos arregalados. Você não sabe? Você não pode confiar nele. Ele apontou para Lucas, as palavras saindo apressadas, quase desesperadas. Marcela hesitou. O que estava acontecendo? O homem continuou, sem dar atenção ao pânico crescendo ao redor. Ele não é amigo do seu pai. Ele está mentindo. O que aconteceu com aquela mulher tem a ver com ele. As palavras do homem eram como um soco no estômago. Como você pode dizer isso? Marcela olhou para Lucas, procurando algum sinal de defesa, mas os olhos dele estavam fixos no desconhecido. A multidão murmurava, a tensão aumentando como um fio prestes a estourar. O que você sabe sobre ele? O homem parecia ter tomado coragem ao ver a confusão. Eu sou da família da mulher. Meu nome é Felipe. E meu irmão? Meu irmão é a razão pela qual o seu pai foi afastado. Ele fez coisas terríveis. As palavras retumbaram na cabeça de Marcela. O que você está dizendo? O caos estava em sua mente e ela sentiu o chão se abrindo sob seus pés. Lucas, agora mais sério, respondeu: Felipe, não é hora para isso. Você sabe como tudo pode ser distorcido. Sua dor fala mais alto que a razão. Mas Felipe
não recuou. Aquela mulher não é apenas uma vítima, Marcela. Ela é parte da nossa história. O que seu pai fez com ela. E não é só isso. O que ele esconde pode destruir tudo o que você acredita saber sobre ele. O ambiente se tornava cada vez mais denso. Marcela sentiu seu coração bater forte. Me fale, o que meu pai fez? O que você quer dizer com que ele escondeu? Felipe respirou fundo. A expressão dele era uma mistura de dor e determinação. Ele fez um pacto, e não era só um abuso. Eram vidas trocadas, segredos escusos. Ele não queria que você soubesse, porque a verdade poderia te matar. Os murmúrios na multidão aumentaram. A incredulidade estava no ar. Cada olhar estava fixo nela, a pressão subindo como uma onda. O mundo de Marcela se desmontava. Você está errando. Isso não pode ser verdade, gritou a voz trêmula. Mas uma parte dela sentia que havia algo no que Felipe dizia. E antes que pudesse reagir, as luzes das viaturas iluminaram a praça. A tensão cresceu, alarmes soaram e a multidão começou a se dispersar em um frenesi. Não podemos ficar aqui. Vamos! Lucas gritou, assustando-a novamente. Mas a angústia que sentia agora não era só pela situação. Era a sensação de que a revelação estava prestes a explodir de uma forma que transformaria tudo. A verdade se tornava um labirinto sem saída. Quem é você de verdade, Lucas? Perguntou Marcela. A dúvida agora cortando mais fundo que qualquer verdade que já ouviu. Lucas hesitou. Uma sombra cruzou seu rosto e, em um sussurro, disse: a resposta está nas cartas. Você precisa decidir agora. O caminho diante dela parecia uma escolha entre o familiar e o desconhecido. Mas a realidade estava prestes a se desdobrar em algo muito maior. Algo que Marcela nunca poderia imaginar. Uma escolha, uma última pergunta, e tudo poderia mudar definitivamente. Marcela segurou o envelope com força, como se fosse a única âncora em meio à tempestade que invadia sua mente. O grito da mulher ainda ecoava em seus ouvidos, e a presença de Lucas parecia um peso a mais na sua consciência. O que mais está acontecendo? Ela mal conseguia pensar. Cada palavra que Lucas pronunciava parecia empurrar a realidade para um abismo ainda mais profundo. Os sirenes se aproximavam. A multidão se aglomerava e o ar estava carregado de tensão. O coração de Marcela batia forte e a necessidade de encontrar respostas a consumia. Lucas, você precisa me dizer agora! O que você sabe sobre meu pai? Sua voz saiu mais intensa do que ela imaginara. Ele a olhou por um momento, os olhos cheios de uma mistura de compaixão e tristeza. Nem tudo é o que parece. Há muito mais na história do seu pai, Marcela. Coisas que você nunca poderia imaginar. O desespero começava a tomar conta dela. O que mais poderia ser tão aterrorizante quanto o que já vivera? Um grito cortou o ar novamente, desta vez mais próximo, mais íntimo. Marcela virou a cabeça na direção da origem do som e ficou paralisada. Entre a multidão, um homem magro e disfarçado se aproximou, seu rosto pálido. Ele se lançou na direção dela, com os olhos arregalados. Você não sabe? Você não pode confiar nele. Ele apontou para Lucas, as palavras saindo apressadas, quase desesperadas. Marcela hesitou. O que estava acontecendo? O homem continuou, sem dar atenção ao pânico crescendo ao redor. Ele não é amigo do seu pai. Ele está mentindo. O que aconteceu com aquela mulher tem a ver com ele.
As palavras do homem eram como um soco no estômago. Como você pode dizer isso? Marcelo olhou para Lucas, procurando algum sinal de defesa, mas os olhos dele estavam fixos no desconhecido. A multidão murmurava, a tensão aumentando como um fio prestes a estourar. O que você sabe sobre ele? O homem parecia ter tomado coragem ao ver a confusão. Eu sou da família da mulher. Meu nome é Felipe. E meu irmão é a razão pela qual o seu pai foi afastado. Ele fez coisas terríveis. As palavras repumbaram na cabeça de Marcela. O que você está dizendo? Ela tentava entender o que estava acontecendo. O caos estava em sua mente, e ela sentia o chão se abrindo sob seus pés. Lucas, agora mais sério, respondeu. Felipe, não é hora para isso. Você sabe como tudo pode ser distorcido. Sua dor fala mais alto que a razão. Mas Felipe não recuou. Aquela mulher não é apenas uma vítima, Marcela. Ela é parte da nossa história. O que seu pai fez com ela, e não é só isso. O que ele esconde pode destruir tudo o que você acredita saber sobre ele. O ambiente se tornava cada vez mais denso. Marcela sentiu seu coração bater forte. Me fale, o que meu pai fez? O que você quer dizer com o que ele escondeu? Felipe respirou fundo. A expressão dele era uma mistura de dor e determinação. Ele fez um pacto. E não era só um abuso. Eram vidas trocadas, segredos escusos. Isso ele não queria que você soubesse, porque a verdade poderia te matar. Os murmúrios na multidão aumentaram, a incredulidade estava no ar. Cada olhar estava fixo nela, a pressão subindo como uma onda. O mundo de Marcela se desmontava. Você está errando. Isso não pode ser verdade, gritou a voz trêmula. Mas uma parte dela sentia que havia algo no que Felipe dizia. E antes que pudesse reagir, as luzes das viaturas iluminaram a praça. A tensão cresceu, alarmes soaram e a multidão começou a se dispersar em um frenesi. Não podemos ficar aqui. Vamos! Lucas gritou, assustando-a novamente. Mas a angústia que sentia agora não era só pela situação. Era a sensação de que a revelação estava prestes a explodir de uma forma que transformaria tudo. A verdade se tornava um labirinto sem saída. Quem é você de verdade, Lucas? Perguntou Marcela, a dúvida agora cortando mais fundo que qualquer verdade que já ouviu. Lucas hesitou. Uma sombra cruzou seu rosto e, em um sussurro, disse: A resposta está nas cartas. Você precisa decidir agora. Nesse momento, a multidão se agitou ao redor dela. Pessoas começando a correr. Marcela viu policiais se aproximarem rapidamente. E no meio do pânico, uma mulher gritou: É ele! O homem atrás de você! Ele é o problema! A multidão virou-se para olhar ao mesmo tempo. E Marcela sentiu um frio gelar sua espinha. Ela se virou. E lá estava ele. Um homem alto e sombrio. Seus olhos escuros e penetrantes encaravam Marcela com um sorriso traiçoeiro. Surpresa! Ele declarou com um tom de deboche. Eu nunca pensei que você fosse tão fácil de encontrar, Marcela. Neste instante, tudo mudou. O mundo de Marcela virou um borrão. João? Sua mente recusava acreditar. Ele era o nome que seu pai nunca deixou escapar. O amigo sombrio, aquele que sempre estava envolvido nas partes mais escuras de sua história. Sim, é isso mesmo.
E todas as verdades que você procura, as cartas que você lê, tudo isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. Ele deu um passo à frente e a multidão hesitou, polarizada entre o medo e a curiosidade. Você não sabe quem você realmente é, Marcela. O que seu pai fez para te proteger. E o que fazemos juntos? Isso ainda está apenas começando. Uma onda de emoções invadiu Marcela. Confusão, raiva, dor. João era mais do que um fantasma do passado. Ele era parte de algo muito maior e obscuro que a deixava sem fôlego. A multidão começou a murmurá-la, o pânico crescendo novamente. "Largue-a, João!" Lucas gritou, mas a expressão de João estava carregada de um êxtase tão perturbador que Marcela sentiu um nó em sua garganta. "Eu só vim trazer a verdade. E se você estiver disposta, vai descobrir que essa família está cheia de segredos. E o que vem a seguir vai mudar tudo. A realidade é muito mais sinistra do que você pensa." E com essas palavras, as cartas em suas mãos pareciam um fardo, revelações prestes a explodir no caos que a cercava. O que mais havia ali? Cada revelação poderia ser um novo abismo, um novo começo. Marcela ficou paralisada, o coração martelando no peito. João estava ali, um fantasma do passado, e as palavras dele a atingiam como ondas de um mar revolto. Ele tinha a atenção de todos, os olhares fixos, como se esperassem uma tempestade. E, pensando bem, era isso que estava prestes a acontecer. "Você não sabe quem você realmente é." Marcela. A voz dele era uma mistura de provocação e desespero. "Seu pai não era só o monstro que você pensa, mas também um homem assombrado. Você precisa entender que ele fez um pacto." O murmúrio da multidão crescia e ela mal podia respirar. O tempo parecia desacelerar. Tudo ao redor perdia o sentido, exceto aquelas palavras. O que era esse pacto? E por que isso importava tanto agora? "João, chega! Para com isso!" Lucas interveio, a voz firme, mas Marcela sentiu que a verdade se aproximava, escorregadia como areia entre os dedos. O olhar decidido de João não vacilou. Ele continuou: "A sua vida, Marcela, é apenas uma peça em um jogo maior. Seu passado, sua mãe e, sim, até mesmo eu." Uma sombra escura passava por sua mente. Dúvidas sobre seu pai se aglomeravam, e ela mal conseguia pensar. "Você está mentindo! O que você sabe da minha mãe?" As palavras saíram da boca dela como um grito de aflição. Ela sabia de tudo, Marcela, desde o começo. O que seu pai mais temia era que você descobrisse a verdade sobre o que aconteceu nas noites no porão. Nesse instante, a mulher caída e ainda aterrorizada entre a multidão levantou o olhar para ela. Os olhos dela, cheios de dor, revelaram algo que Marcela nunca poderia imaginar. "Você tem que saber, Marcela, não sou só uma vítima." O corpo dela parecia tremer e todo o ar pareceu escapar. Marcela inclinou-se para frente, os sentidos em alerta. "O que você quer dizer?" Ela mal podia conter a ansiedade. "Eu sou a mãe da sua amiga. E o que Antônio me fez, ao seu pai, tudo isso está entrelaçado. Existe um segredo que a sua mãe tentou esconder por anos." As palavras dela eram como facas, cortando a espessura da mentira que a cercava. A multidão ficou em silêncio, absorvendo a verdade brutal. Marcela sentiu um frio na espinha. "Não pode ser." "O que você está dizendo? Você estava com meu pai?" "Não apenas isso, mas eu era amiga dela, da sua mãe. Fui eu que trouxe você ao mundo, Marcela. Você não é apenas filha desse homem que você odeia.
Você também é filha de um segredo muito maior. O amor deles era intoxicante, mas destrutivo. Cismo de incredulidade invadiu o ar. A confusão girava como um furacão em sua mente. Como você pode me dizer isso? O nó na garganta a impedia de respirar. Mas era verdade. João sorriu de um jeito que não parecia certo. Viu? Agora a peça do quebra-cabeça se encaixa. O que você sempre soube é apenas uma fração. Seu pai. Sua mãe. Eles não eram inocentes. Eles fizeram escolhas que afetaram não só você, mas outros. E como um relâmpago, tudo começou a clarear. A mulher, a mãe da amiga, não era apenas uma vítima. Ela era parte da tragédia, assim como os fios que ligavam os segredos do passado. Você tá dizendo que eu sou? Marcela sussurrou, a voz embargada. Você é a chave, Marcela. E isso é só o começo. O que aquele pacto significa? Você precisa decidir agora se está pronta para enfrentar a verdade. As sirenes do lado de fora eram um eco distante, interrompendo a tensão que envolvia a praça. Então, um barulho ensurdecedor. O homem sombrio avançou. Não deixem ela escapar! Ele gritou, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a correr em direções diferentes. João avançou em sua direção, mas a mulher da convulsão se levantou. Não! Você não pode deixar que isso aconteça de novo! A verdade precisa voltar para a luz! E houve um estalo, uma explosão de luz e som. O homem sombrio caiu e a praça ficou em silêncio, com todos paralisados, como se o mundo estivesse em câmera lenta. O que estava acontecendo? Marcela sentiu a conexão se desfazer. O que mais você esconde? Foi a última pergunta que ressoou em seu coração enquanto a escuridão tomava conta. Ela estava prestes a descobrir que a verdade era o mais sombrio de todos os segredos. E tudo o que pensou saber poderia se desvanecer em frações de segundos. Marcela ficou paralisada, o coração martelando no peito. João estava ali, um fantasma do passado, e as palavras dele a atingiam como ondas de um mar revolto. Ele tinha a atenção de todos, os olhares fixos, como se esperassem uma tempestade. O que ele disse reverberava na praça, crescendo em intensidade. A tensão era palpável. Você não sabe quem você realmente é, Marcela. A voz dele tinha um tom eletricamente provocador. Seu pai não era só o monstro que você pensa, mas também um homem assombrado. Você precisa entender que ele fez um pacto. Os murmúrios da multidão começaram a subir e ela ficou sem fôlego. O que era esse pacto? E por que isso importava tanto agora? João, chega! Para com isso! Lucas gritou, mas as palavras de João pareciam prender todos, como um feitiço que ninguém conseguia quebrar. A sua vida, Marcela, é apenas uma peça em um jogo maior. Seu passado, sua mãe e, sim, até mesmo eu. A confusão tomou conta de Marcela. Ela sentiu uma pressão na cabeça, como se todas as certezas fossem um castelo de cartas prestes a desmoronar. E naquele instante, um estalo. A mulher caída e ainda aterrorizada levantou o olhar. Você tem que saber, Marcela, não sou só uma vítima. O chão sob os pés dela parecia se abrir, e as palavras da mulher a atingiam como um golpe. O que você quer dizer? Cada sílaba que saía da boca dela era uma revelação. Eu sou a mãe da sua amiga. E o que Antônia me fez, tudo isso está entrelaçado. Existe um segredo que a sua mãe tentou esconder por anos. A mulher falava com determinação, cada palavra cortando o ar como uma lâmina. E o que era aquele mistério?
Marcela olhou para João, esperando alguma defesa, mas o rosto de João estava carregado de malícia. Ele riu, e a risada soou sinistra no contexto. Veja como essa história se tece. O que você sabe é apenas a superfície. Você nunca está sozinha nessa rede. Você mesmo é parte dela. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Marcela tentava formular uma resposta, fazendo perguntas na mente, a mulher desmoronou novamente, seu corpo caindo pesadamente. Um grito ecoou ao redor, e a multidão se agitou, os olhares de horror se multiplicando. Ela precisa de ajuda, Marcela gritou, mas seu corpo estava paralisado de medo. De repente, o homem sombrio avançou, seus olhos escuros e penetrantes a encarando. Você não pode escapar da verdade, Marcela. E ela também não vai escapar de você. Ele chegou mais perto, a ameaça em seu olhar visível. Mas foi nesse preciso momento que um flash atendeu a visão de Marcela. Um estrondo de sirenes se aproximava, e ela viu os policiais entrando na praça. Eles tomaram um corredor entre a multidão, e tudo ficou em silêncio por um segundo que se arrastou como um pesadelo. Lucas agarrou o braço de Marcela. Vamos, temos que sair daqui agora! Mas algo dentro de Marcela a segurava. Antes que pudesse dar mais um passo, João lançou algo ao chão, e uma fumaça densa começou a se espalhar, engolindo a praça em um instante. O ar ficou pesado e escuro, levando a confusão a novos níveis. Pessoas começaram a tossir, e os gritos de pânico aumentaram. João, o que você fez? Gritou Lucas, mas a resposta já se perdia no caos. E antes que Marcela pudesse reagir, uma explosão ecoou ao fundo, não longe, e o chão estremeceu sob seus pés. O pânico se instaurou de vez. Pessoas corriam em todas as direções, e Marcela sentiu que algo estava prestes a quebrar a barreira do que ela conhecia. O que mais estava por vir? Cada segredo era um passo mais perto de uma verdade devastadora. Você não pode deixar isso acabar assim. A voz da mulher ecoou na fumaça, mas Marcela não conseguia vê-la. As luzes da polícia iluminavam o espaço, mas tudo estava envolto em uma cortina de incertezas. E então, no meio daquele caos, uma figura familiar despontou da fumaça. Era sua mãe. Sim, ali estava ela, com um olhar que transparecia conhecimento e desespero, como se quisesse dizer algo que mudaria tudo novamente. Marcela! Ela gritou com uma força que fez o coração da filha disparar. Neste momento, um relacionamento tentador e sombrio foi revelado. Os segredos que envolviam a família estavam surfando em uma onda avassaladora, e a verdade sobre quem eles eram estava prestes a desabar. Com a fumaça apertando ao redor, Marcela se viu em um cruzamento impossível. Não havia mais volta. Prepare-se, Marcela. O que vem pela frente pode destruir tudo. As palavras de sua mãe deixaram um nó na garganta. O que realmente estava acontecendo? O que mais teria que enfrentar para finalmente entender esse mistério? Marcela queria entender, mas ao olhar para sua mãe, tudo parecia confuso. A fumaça envolvia a praça e, na confusão, a voz dela estava carregada de urgência, quase um sussurro desesperado. Antes que Marcela pudesse responder, João deu um passo adiante. O que você tem a dizer, Valéria? Que sua vida toda foi uma farsa? Que você escondeu segredos por anos? Ele estava descontrolado,
E, na verdade, essa era a primeira vez que Marcela via aquele lado dele. Ele parecia perigoso. Valéria respirou fundo e, por um momento, uma expressão de firmeza tomou conta dela. Seu pai não era só um homem que fez escolhas ruins. Ele foi forçado a tomar decisões para proteger você, para proteger todos nós. O pacto foi maior do que você imagina. Ela olhava para Marcela com desespero. Naquele instante, a verdade atingiu Marcela como um soco no estômago. A multidão se agitou e os olhares se voltaram para Valéria, aguardando ansiosamente alguma revelação. Que pacto? O que você quer dizer? O ar estava pesado de expectativa. Valéria hesitou. O tempo parecia se arrastar. Eu também fiz parte disso. Fui uma das vítimas e uma das cúmplices. O que sei, pai, o que os dois fizeram em nome do amor e do ódio, eu não consigo. Ela não terminou a frase. Um grito cortou o ar e a mulher caída começou a se levantar, ensanguentada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Chega! A verdade precisa vir à tona, agora! Não podemos deixar que tudo isso seja enterrado. A mulher agarrou o braço de Marcela, o olhar intenso. Você é a chave. Você precisa saber a verdade para que isso não aconteça de novo. E nesse instante, o caos já estava completo. As sirenes se aproximavam. A atmosfera pesava e o rosto de João estava distorcido pelo ódio. Não! Ela não pode saber. A verdade não pode vir à tona. Ele avançou como um leão feroz. A reação de força a surpreendeu. E, ao mesmo tempo, algo profundo se revelou. Marcela olhou para a mulher e, de repente, reconheceu uma conexão. Quem é você realmente? O que você tem a ver com meu pai? Ela queria saber. Precisava saber. A mulher exalou um grito contido. Eu sou Beatriz, a prima do seu pai. Ele fez um acordo para que eu não revelasse a verdade sobre você, que você estava viva. Mas a escuridão não pode permanecer oculta para sempre. As palavras caíram como pedras no chão. Marcela olhou para João e então para sua mãe. Os laços familiares, que ela pensava serem simples, agora eram um intrincado emaranhado de mentiras e traições. A revelação de Beatriz era um choque que a deixou tonta. João gritou: Não! Nós rodamos o mundo para esconder tudo isso! A insanidade em sua voz era quase palpável, e Marcela começou a perceber que os segredos não eram apenas os de seu pai. Eram os de todos. A tensão aumentava enquanto os policiais chegavam, cercando a praça. E a certeza de que essa verdade devastadora mudaria tudo a atingiu como um trem desgovernado. Prepare-se, porque tudo isso não é apenas sobre você e seu pai. É sobre o legado que nós deixamos. Se a verdade vier à tona, pode destruir todos nós. E com um último olhar de desespero, Valéria puxou Marcela para bem perto. Você precisa decidir agora. Você vai lutar por essa verdade ou deixá-la morrer junto com todos os segredos que todos nós guardamos? Marcela sentiu o peso da responsabilidade em seu peito. A dor ainda fresquinha, a confusão se acumulando. Ao olhar para Beatriz e sua mãe, uma certeza a invadiu. O jogo estava apenas começando e a próxima jogada poderia ser fatal. O que mais viriam a descobrir? Com o coração acelerado e a mente fervilhando, ela sabia. Estava na hora de finalmente desvendar o que realmente havia acontecido. Marcela olhou ao redor. A tensão no ar era palpável.
A cabeça girava com tudo que havia escutado. Segredos, alianças, um pacto que parecia ter se estendido por gerações. A mulher, Beatriz, a prima de seu pai, e a gravidade das revelações a deixavam em choque. Você realmente está dizendo isso? A voz dela soava baixa, quase como um sussurro. Beatriz assentiu, seus olhos cheios de uma dor que Marcela nunca imaginara que pudesse existir. Sim, seu pai fez escolhas terríveis, mas ele sempre quis proteger você, não só de mim, de toda a verdade. O sofrimento dele se transformou em um ciclo, que agora chega até você. A fumaça densa começava a se dissipar, e Marcela podia ver os rostos da multidão, confusos, assustados. Olhares de julgamento, curiosidade e espanto se cruzavam, e as sirenes se tornavam um som cada vez mais próximo. Precisamos falar em particular, Lucas disse, puxando Marcela para um canto, longe dos olhares curiosos. Você precisa entender que esta é uma oportunidade de quebrar esse ciclo. As pessoas precisam saber a verdade. Ele parecia fervoroso. Marcela sentiu um nó na garganta. E se a verdade for pior do que a mentira? E se isso e tudo realmente acabar com tudo que eu conheço? E se você nunca descobrir? Você vive em uma prisão emocional, Marcela. Existem pessoas lá fora que precisam da sua coragem. Não temos escolha. A intensidade de Lucas fazia o coração dela disparar. Ele tinha razão. Atrás deles, a multidão se agitou com a chegada dos policiais. As luzes cortaram a fumaça, iluminando as sombras. João continuava a gritar, sua figura agora parecendo ainda mais ameaçadora. Vocês estão cometendo um erro. É tudo mentira. Ele tentava se firmar. Mas Marcela percebeu que as pessoas estavam começando a deixar de lado o medo e a se unir. O poder da verdade era maior. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz enquanto ela se aproximava. Você é mais forte do que imagina, Marcela. A tentativa de controle agora está acabando. Lute pela história que merece ser contada. A determinação vocal dela ressonava como um tambor em seu coração. Antes de Marcela responder, a mulher que havia caído levantou-se novamente, seu olhar decidido. Eu sou um testemunho e minha voz importa. Vamos lutar juntos. Ninguém pode calar a verdade. Marcela sentiu um calor crescer dentro de si. As histórias, as mentiras, as traições, tudo isso não a definia. Então vamos fazer isso, ela disse, a voz firme. Vou lutar pela verdade, não só por mim, mas por todos nós. E naquele momento, tudo se transformou. As sirenes pareciam um hino de libertação. As pessoas começaram a se unir, vozes se misturando em apoio. O medo cedeu espaço à esperança. O que estava enterrado iria à tona. Mas ainda havia perguntas. O que mais viria à luz? Que segredos estavam prontos para se revelar? Marcela olhou para Beatriz e Lucas, um sorriso determinado no rosto. Elas estavam juntas e o passado não a controlaria mais. Olhando nos olhos da multidão, uma nova determinação pulsava. Vamos continuar lutando, gritou, e as vozes ecoaram ao seu redor. Tendo conquistado o apoio do povo, aquela cena se tornaria um clamor por transformação. Uma nova era estava prestes a começar, mas a sombra de segredos ainda pairava no ar. As lições do passado nunca seriam esquecidas, mas estavam prontas para serem confrontadas. A jornada de Marcela
agora mais intensa e cheia de possibilidades, apenas começava. E aí, o que você achou dessa história recheada de segredos e mistérios? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem que cada ação conta para mantê-la viva.